Filhos da pauta, FDP, filhos da pauta. Então já vamos dar boa noite, né? Oficialmente, o nosso FDP VIP de hoje está alçado, né? A condição de FDP, filho da pauta. Seja bem-vindo, antes de tudo, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite, né? Vamos brindar. Você tá com a sua taça aí, lembrando que a taça dele não tem vinho, tá, gente? Antes que alguém enche o saco dele, ele tá tomando o suco Aliança, que também é muito, muito bom. Muito bom. Mas não tem álcool, então não tá tomando. Um brinde a você, seja bem-vindo, muito obrigado. Obrigado a vocês pelo convite, é uma honra estar participando do programa com vocês, né? Boa noite a todo mundo que tá acompanhando aí. Como você falou, né? Saí do Brusque ano passado, muito feliz de tudo que eu vivi aqui esse ano, né? A gente sabe o quanto é grande, quanto era importante para a torcida do Cruzeiro, né? Retomar o lugar dela, né? A primeira divisão. E eu fico feliz de ter feito parte de tudo isso esse ano, de ter recolocado o Cruzeiro na Série A, para que novamente o Cruzeiro volte a ter, né, aquela história de glória, de grandeza que sempre teve. Legal demais, Edu. Uma honra receber você aqui, legal. Porque acho que você tem um pouco do DNA, do espírito que é a 98, né? Eu tô na casa há 12 anos e sei que esse DNA do bom humor, da leveza, da descontração, da resenha, eu acho que você tem e carrega um pouco disso. Pro torcedor do Cruzeiro entender como é o Edu, como foi o Edu, uma pequena história do início, do sofrimento, da luta, das conquistas, das glórias, das decepções, fazer uma retrospectiva do Edu até 2022, que a gente sabe que é glorioso, o 2022 é espetacular, mas um pouquinho, como é que é essa história desse Edu? Eu saí de casa muito novo, saí de casa com 13 anos, primeira vez. A primeira vez não aguentei ficar longe de casa, fiquei alguns dias fora e pedi pra ir embora, voltei pra casa porque eu não aguentava de saudade da minha família, do meu pai, dos meus irmãos. E aí fui na luta ali no Rio, né? Joguei nas divisões de base dos times grandes do Rio, Vasco, Flamengo, Botafogo. Profissionalmente eu nunca tinha jogado em clube grande, assim, de muita expressão. Ali por volta de 2017 ali eu recebi o convite para ir para Santa Catarina e na época era um mercado muito, muito forte. Eu tinha 5 times na primeira, teve uma época que teve 5 times na primeira divisão e segunda divisão ali. Então eu quis abrir aquele mercado ali pra mim, né? Porque era importante pra mim no momento. Fui no início, passei um pouco de dificuldade, principalmente financeira, porque eu fui ganhando muito, muito pouco. Até brinco com a galera, 5 anos atrás, meu primeiro salário no Brusque foi R$600. Um cara com 24 anos não tinha o que fazer com esse dinheiro. Mas eu digo pra todo mundo que serviu pra mim, né? Como aprendizado, né, de saber valorizar mais as oportunidades que eu podia ter dali pra frente, porque eu joguei muita oportunidade fora, por não ter maturidade, por não colocar o futebol como prioridade na minha vida como eu coloco hoje. Então, em 2017 eu cheguei em Santa Catarina, determinado a mudar a minha história, a mudar tudo ali em 2020, e na estreia da Série C, infelizmente, eu rompi todos os ligamentos do meu joelho, mas eu ia fazer tudo diferente. E aí foi passando o tempo da minha reabilitação, fiquei 10 meses sem jogar e quando eu voltei a jogar, e aí chegou a oportunidade de estar aqui no Cruzeiro, de estar defendendo, né, o que eu fiz. No início eu tive um pouco de dificuldade de me adaptar a tudo que eu tenha feito, tudo que eles me pediram durante o ano. E hoje a gente está colhendo, né, tudo que a gente plantou desde janeiro, porque foi muita... De virada na sua carreira, né? Teve um momento ali que eu não me entregava muito ao trabalho, não era muito bem... Aí quando, num determinado momento dessa temporada, você entra no Mineirão, tem 50 mil pessoas gritando seu nome. 50 mil pessoas representando milhões de outras pessoas e tudo mais. Cai a ficha, você diz assim, né? De me conscientizar do meu potencial, isso aqui não estaria acontecendo. Com certeza, cai a ficha, cara. É uma emoção muito grande você entrar no estádio, poder proporcionar, né, cara, meu pai, meu filho, minha mãe, meus familiares, né, que vira e mexe, eles vêm assistir as partidas. Você poder proporcionar aquilo ali pra um pai, pra uma mãe, isso é muito gratificante, cara. Confesso que se eu não mudasse na minha cabeça, se eu não amadurecesse, provavelmente eu não conseguiria proporcionar isso a eles. E pra mim o mais importante é isso, não é o que eu ganho, não é o que eu conquisto. Pra mim o mais importante é poder dar essa felicidade a eles, dar esse orgulho a eles. E eu tenho certeza que tudo que eu fiz na minha carreira serviu de aprendizado para hoje eu estar vivendo tudo isso. Não me arrependo de nada do que eu fiz, porque se não fosse os meus erros, hoje eu não seria o Edu que eu sou hoje.
Mas se eu pudesse fazer diferente, eu faria. Porque eu realmente perdi muito tempo de carreira, de tudo que eu podia ter conquistado mais cedo, por conta da cabeça miúda que eu tinha na minha vida, na minha carreira. E poder proporcionar isso aos meus familiares também, pra mim, é muito gratificante. E o que foi exatamente que mudou a sua cabeça? Principalmente quando eu tive a lesão no meu joelho, cara. Eu prometi a Deus na cama, quando eu fiquei encamado 5 dias, cadeira de roda, não conseguia fazer nada. Eu conversei com Deus, falei pra ele que se ele me desse a oportunidade de voltar a trabalhar, de voltar a fazer o que eu amava, eu faria diferente. Foi um momento bem complicado, bem delicado. Na minha segunda semana ali de cirurgia, eu liguei pro meu pai, porque sempre foi o cara que fez de tudo pra mim chegar onde eu cheguei hoje. E é muito duro você pegar o telefone e você falar pro seu pai, acabamos, chegou o fim, não tem mais pra onde correr. Porque eu realmente no início eu tinha muito medo de não conseguir jogar mais bola. Porque é uma situação muito constrangedora, uma lesão de joelho muito grave, muito grande. E aí eu prometi pra Deus que se ele me desse a oportunidade de voltar a jogar futebol, eu faria tudo diferente. Parabéns, Edu, muito legal. Edu, você falou da adaptação no começo, né? E eu lembro de uma entrevista sua falando sobre a rigidez do pesolano, né? Nós, artilheiros, craques. Ai, né? meu Deus do céu, Tô vendo tô vendo ali o Edu fininho. Né? E ele deu uma entrevista falando sobre peso. Agora tá ali na ponta dos cascos. Pergunta ele o que ele tem que fazer então, pra você repetir. Isso que eu ia te perguntar. Isso é uma coisa que no começo te incomodou. Me fala o que você fez pra ter esse corpinho, que eu tô afim de ter esse corpinho. Olha aí! Pra começar, 20 anos a menos, né? Cara, passamos por cirurgia de joelho. Isso, somos artilheiros. A única coisa que ele empata com você é o joelho. Hoje você tá me lembrando mais o fenômeno. Gostei, Guilherme. Gostou? Isso é um elogio. Você tá me lembrando mais o fenômeno do que o Edu. Na protuberância. Mas queria que você falasse desse momento, assim, dessa chegada e dessa dificuldade de adaptação. E foi bem no começo do ano, assim, que você deu essa entrevista falando sobre isso. Assim, não, eu tenho essa consciência. Se não me engano, você chegou a perder 6 quilos, 8 quilos, teve isso, né? Isso. Foi muito difícil no início pra mim ali, porque o corpo sofria muito. Devido aos treinos serem muito intensos, muita cobrança, muita intensidade. Coluna travava, o corpo doía o dia inteiro. Então foi bem sofrido no início ali. Eu cheguei a ter uma conversa com o Gonzalo, né, que é o preparador físico. Ele foi bem claro comigo, né? Ele falou, Edu, ou você muda ou não vai se enquadrar e não vai conseguir ficar aqui, né? Ele foi bem correto nas palavras dele, deu pra entender bem o recado dele, né? Eu pedi a ele uma oportunidade, porque profissionalmente era a primeira vez que eu teria tanta estrutura para poder fazer tudo 100%. E aí a única coisa que eu falei para ele, Gonzalo, só confia em mim que eu vou fazer diferente. Daqui a 15 dias vocês podem me pesar aí, a gente vai ver percentual, vocês vão ver que vai baixar tudo. E muita dieta, cara. O Vitor nutricionista montava meus pratos de comida, às vezes eu ficava com fome, às vezes queria comer uma parada e não podia. E foi um mês assim, cara. Em um mês ali, mais ou menos, ali eu perdi de 8 a 10 quilos, foi muito rápido. Percentual que era 14, 15, já caiu para 11, 12. E aí continuei trabalhando para poder manter, porque o mais difícil é manter, cara. Você perder ali, você dá um susto ali no corpo no início, você consegue perder. Agora manter é brabo, cara. Agora na reta final eu tô até dando uma descuidada, que tá muita festa, Quando você descansa de uma festa, já vem outra. Aí tá um pouco difícil de manter, mas nada que assuste. Mas também é uma coisa... merecido. Claro, né? É merecido, mas a Série A vai exigir mais que a B. Vai. Então a chavinha que virou lá atrás, que continue virada. Para esse aqui, ele precisa primeiro Você é doido. parar de tomar 12 cervejas quando vai no estádio, parar de beber vinho toda hora e parar de comer chocolate todo dia. Chocolate é meu mal. E isso que o Edu falou aí, cara, é um negócio muito louco. E ver se nasce de novo, pra nascer mais novo. Porque perder é realmente fácil. Agora, cara, aí tem, né, os nutricionistas e os endocrinologistas falam sobre isso. Para cada quilo que você perdeu, você tem que manter um mês. Ou seja, se você perdeu 10 quilos, você tem que ficar 10 meses com aquele peso para não voltar. Cara, ele acha que é atleta. Sacou? Edu, eles têm inveja, eles têm inveja. Ele é centroavante. Não, meia. Mas, eu pifava Edu, o centroavante. Nós Ô, Guilherme, Guilherme, você nunca me viu jogar, Não, cara. Eu mas pifava o centroavante. Eu tô te dando apoio, tô te Então, falando. não. Um fenômeno. Aqui, Eu já ele joguei jogou contigo. comigo. Aqui. Aqui, é bom de bola.
Obrigado, Só que é muito melhor de garfo do que de bola, mas é bom de bola. O Domênico é bom de bola. Pena que o joelho não aguenta mais, mas é bom de bola. Me apresenta esse nutricionista aí depois. O que eu queria te perguntar? Olha só, o Cruzeiro vinha de 3 temporadas muito ruins. Uma que ele caiu para a Série B, 2 que ele disputou a B e não foi nada bem. Em compensação, no ano passado, você estava muito bem no Brusque. E imagino que, cobiçado por outras equipes, por outros clubes, qual foi o argumento que jogaram na sua cabeça para te convencer a vir para Belo Horizonte, a vir para o Cruzeiro, um clube com muitos problemas financeiros, com salários constantemente atrasados? O que eles falaram que eles te convenceram que você poderia vir? Então, eu já sabia da grandeza do Cruzeiro, né? Então eu tinha quando eu fiquei sabendo do interesse, eu fiquei muito feliz e eu tinha muita vontade de vir. Eu tinha algumas outras propostas, mas eu tinha um valor de uma multa que tinha que ser pago no Brusque e poucos clubes estavam dispostos a pagar. O Cruzeiro mesmo com todo aquele problema, porque quando eu fechei aqui, eu vim antes da compra da SAF. Eu ainda não sabia que o Cruzeiro viraria SAF e nem tinha noção que o dono seria o Ronaldo. Então o que foi determinante foi quando eu fui no escritório do meu empresário, uma ligação de vídeo do Luxemburgo com o Alexandre Matos, e eles me deram total certeza de que esse ano teria verba, né, para tocar o futebol. E por serem pessoas renomadas no futebol, meu empresário também me deu todo o respaldo que caso acontecesse alguma coisa ele seguraria, né, as pontas, porque eu ainda não tinha, né, como passar 3, 4 meses sem receber salário, porque eu nunca tinha tido uma remuneração boa no futebol para conseguir guardar alguma coisa, né? Então meu medo era vir e passar por isso, porque se eu tivesse que ficar 3, 4 meses sem receber, eu não sei nem o que eu ia fazer da minha vida. Então a ligação ali do Luxemburgo com o Alexandre Matos para mim na chamada de vídeo foi primordial, porque eu vi transparência, vi verdade, e eu sou muito disso. Se eu ver verdade na pessoa, se eu ver transparência na pessoa, eu vou até o final com aquela pessoa ali. O Alexandre Matos esse dia me mandou uma mensagem, até brincou comigo, que tudo que eu falei pra ele que eu estaria disposto a vir e faria, graças a Deus eu consegui cumprir. Graças a Deus aconteceu, né, de gols, de conquistar, de voltar o clube pra Série A. Então, a parte determinante mesmo pra eu aceitar foi essa conversa com o Luxemburgo e o Alexandre Matos. Voltamos a conversar com o Edu, artilheiro do Cruzeiro, virtual campeão da Série B, né? Dá pra falar que é campeão? Dá pra falar? Pode já dá ser pra hoje. falar que é campeão? Ó, aqui, deixa eu dar mais uma notícia pra ele. Sampaio 2-0 em cima do Grêmio. Falta pouco. Tá faltando pouco. Isso, eu vou falar uma coisa pra você. Isso é porque o Renato Gaúcho falou que o Cruzeiro não jogava bonito. Se o Cruzeiro não joga bonito, o Grêmio joga o estilo que então, hein? O que, aliás... Meu Deus! Aliás, vai muito da pergunta que eu quero fazer pra você. Eu tenho a impressão de que o Cruzeiro deu uma guinada assim dentro da temporada no momento em que o Pessolano chegou e abriu o leque, botou na mesa e falou o seguinte: olha, é um time de guerreiro, não tem nenhum craque, não tem super estrela, não tem ninguém. Podemos até perder, mas vamos perder lutando e lutando muito. Vai ser difícil bater no Cruzeiro. E aí o time deu uma liga impressionante. Internamente, foi nesse momento que vocês se juntaram e disseram: para ganhar da gente vai ser fácil, não. A gente trabalhou muito firme, né, cara, desde o início do ano. E a gente sabia que a temporada ia pedir isso pra gente, né? Por ser muito corrida, muitos jogos difíceis. Então a gente tem muita confiança no trabalho do Pessolano. A gente sabia que tudo que ele mandasse a gente fazer, a gente tinha que estar muito bem fisicamente para fazer. Eu acho que o diferencial do nosso time esse ano, do Cruzeiro esse ano, foi esse. Um time muito forte fisicamente. Pode ver que muitos jogos a gente ganha no segundo tempo, no final dos jogos, que é quando normalmente o nosso adversário está mais fragilizado e a gente ainda está com uma carga física bem alta. Exemplo disso foi o último jogo agora contra a Ponte Preta. A gente teve muita dificuldade no início do jogo, campo muito encharcado, e o segundo tempo a gente fez um segundo tempo espetacular. Eu acho internamente ali pra gente, a virada de chave foi o jogo da Chapecoense, cara. Aquele jogo deu muita confiança pra gente, porque a gente estava um tempo sem ganhar fora de casa. Foi um período que a gente estava até de pouco de dúvida, de incerteza se ia, se não ia, porque a gente tinha perdido na estreia pro Bahia, né, na Série B. Então começou muita desconfiança de fora para dentro, né, do nosso trabalho. Dentro do trabalho a gente sempre teve muita convicção de que a gente subiria.
de que a gente ia brigar pelo título, porque a gente tem um grupo muito forte. E como você falou, não tem um jogador. O nosso coletivo é muito forte. E eu acho que o mais importante foi isso. O jogo da Chapecoense ali foi o divisor de águas pra gente, porque a gente fez um jogo muito perfeito. Tudo que o Paulo pediu pra gente durante a semana e antes do jogo, a gente conseguiu pôr em prática da melhor forma possível. Eu acho que ali pra gente, ali internamente, foi a grande virada de chave. Você disse que o Cruzeiro é o grande clube que você trabalha na sua carreira, o maior clube que até então abriu portas para você. Grandes oportunidades, grandes responsabilidades. Torcedor já cobra em rede social. Homem-Aranha. Obrigado. Tá. O torcedor já cobra em rede social, o torcedor já te vê em algum lugar, fala, e aí, o que você está fazendo? O que é o certo e o que é o errado na visão do atleta? Sei que às vezes nós da imprensa cobramos de maneira certa e errada, o torcedor também exagera, hoje com rede social muito controlado. Para o atleta, o que é, pera aí, gente, estou no minha folga aqui, eu posso isso assim acessado. Calma, dá uma seguradinha aí, que eu sei que tem muita gente perguntando, inclusive aqui, se você vai ter o mesmo rendimento na Série A. Então, cara, para começo de tudo, eu acho que a gente é um ser humano como qualquer outro. Então, se a gente tem um momento de folga ali, a gente não é mais criança, a gente não tem 15 anos, então a gente sabe o que pode ser feito e o que não pode ser feito. Algumas situações são extrapoladas? Realmente são coisas que a gente precisa controlar um pouco mais, principalmente por ser uma figura pública, por muitas pessoas se espelharem na gente e estar o tempo inteiro buscando o que a gente está fazendo. Mas eu acho que a cobrança, principalmente na internet, hoje é uma parada muito... Desculpa até a palavra, muito doente, cara. O povo de rede social, eles não têm noção o quanto eles podem fazer mal a um ser humano, a uma família. Eu, graças a Deus, eu até brinco com meu pai, com as pessoas que são próximas a mim. Eu sou muito forte mentalmente, então tudo que eu leio ali, de verdade, nada faz diferença na minha vida. Nem positiva, nem negativa. Mas realmente tem pessoas que não têm tanta força mental pra ler e digerir aquilo ali de forma tranquila. E que vai, talvez, levar pra dentro do campo, vai se prejudicar no treino, vai se prejudicar numa atuação de jogo. Às vezes o cara vai ler uma parada ali na segunda-feira e no sábado, na hora de entrar em campo, ele vai lembrar daquilo ali e vai prejudicar o rendimento dele. E quem mais perde é o torcedor, cara. Às vezes o torcedor não sabe a força que ele tem de incentivar ou de colocar o jogador do próprio time. O que eu não consigo entender é que às vezes as pessoas torcem pro time que você tá defendendo, tentando denigrir sua imagem. Isso não entra na minha cabeça, cara. Porque se ele vai no estádio ali, se ele paga o ingresso pra torcer por mim, pra fazer com que o clube que ele torce ganhe os jogos, como é que durante a semana ele vai fazer algo pra prejudicar o jogador que vai estar defendendo a camisa do time dele? Então tem certas coisas que são sim cobráveis. Eu até entendo o lado do torcedor, mas eu acho que muita coisa hoje é muito exagerada, de forma exagerada. Eu não só concordo com tudo que ele falou, como hoje eu estava trocando ideia com um amigo meu e falando, gente, como é que nós estamos vivendo um momento no futebol de extrema violência e ignorância, Bob. Os torcedores que têm frequentado o Mineirão têm reclamado demais da falta de segurança, dos objetos que são arremessados, da torcida visitante no mandante. O que aconteceu essa semana na estrada? O time ganhando e o torcedor continua sendo cobrado. O jogador é cobrado, é xingado, é hostilizado. Há uma impaciência, uma intolerância. Eu não sou sociólogo e não sei explicar o que está acontecendo. Esse meu amigo falou, Guilherme, você reparou? A gente achava que depois da pandemia a humanidade iria ficar mais sensível, mais humana. E nós estamos vendo exatamente o contrário. Mas vamos trocar de assunto. O Adroaldo me passou aqui um combo de assuntos para tratar com o Edu. É uma quantidade. Primeira coisa, ele faz questão de um grande abraço, dizendo que você é um cara diferenciado. Tá lá do outro lado, lá empolgadíssimo com você. Tá mandado o abraço. Segundo, diz que ontem você cantou todas as músicas junto com o Luvanor. Pediu para te perguntar se você viu a narração do Guilherme aqui, saindo correndo pro banheiro. E o último assunto. A galera canta no Mineirão a sua musiquinha. Então esse é um pacote para você comentar pro Adroaldo. Um abraço pro Adroaldo também. Adroaldo é um
cara muito bacana, né? Que sempre me respeitou, sempre me deu muita moral desde quando eu cheguei nessa cidade, né? Então, desde já, muito obrigado, né, por tudo que ele fez por mim esse ano aí. Um cara que sempre com palavras positivas, até no momento que eu tava ali naquela fase ruim ali, que eu não tava fazendo gol, ele sempre me mandando mensagem de incentivo e, sabe, confiando no meu trabalho. E ontem lá na Praça 7, lá, né, foi um dia típico de muita festa, de muita bagunça. E o Luvanô ali, a gente tava o tempo todo ali comemorando. O Luvanô é um cara... Pô, sensacional, um ser humano sensacional, cara. Não tem como você ficar do lado dele e não dar risada. Um cara mesmo fora da curva. A terceira aí, qual foi? É tanto Você viu a narração? A narração do Guilherme. A narração, vi que na hora do jogo teve que sair fora pro banheiro. Inclusive foi ele que me mandou o vídeo, se eu não me engano. Ele que dedurou aí o cara que sofreu com esse problema aí na hora da narração. Cara. E a quarta aí é a música no estádio. É a música. Você já ouviu o Guilherme Melo narrando um gol seu? Nós vamos colocar, porque é muito legal. Ô Vini, separa um gol do Edu aí. Acha um gol do Edu com a narração do Guilherme Melo. Contra a Ponte, agora teve. Né? Teve contra a Ponte, mas ele narrou. Deu tempo dele voltar do banheiro. Deu tempo dele voltar. Eu acho que o Adroaldo nunca torceu pro Cruzeiro não fazer um gol, igual ele torceu na hora que o Guilherme saiu correndo. Eu pensei, vai sair o gol, alguém tem que narrar esse negócio, vou ser eu que vou narrar, e eu não sei fazer isso. Como é que faz? Tem um gol que se o Vini achar, que eu acho... Eu ficava pensando, não faz agora, espera o cara voltar. E a bola pipocando na área, e eu assim... Putz, vai sair o gol. Quase narrou o gol, aliás. Demais. Acabou você narrando um gol. Nossa, ia ser legal pra caramba. Eu ia narrar o gol, tá? Eu ia narrar o gol. Você tava meio que igual o Zé Ramalho, você tava declamando ali, falando. Pela direita, saiu aí. Tem um gol do Edu maravilhoso, que se acharmos, até pela importância também, é contra o Vasco da Gama. Que o Gasolina de esquerda consegue achar o Bruno Rodrigues. Foi sorte do Gasolina. O Bruno Rodrigues deu uma vacilada na frente do goleiro. Olha como é a imprensa, calma, tá vendo? Gente, calma. O cara trabalha a semana inteira, treina, foi sorte. Aqui, ó, ele sabe que foi, ele é lateral direito, me mete de esquerda, uma bola de fora pra dentro, em diagonal. Falei, uai, já acertou ali bem. O Bruno Rodrigues chega cara a cara com o Thiago, goleiro do Vasco, dá uma tremida, dá uma amarelada, fala, meu Deus, eu tenho que achar o artilheiro. O artilheiro estava Edu, do lado esquerdo, ele deu uma espetada, aquela bola foi errada, o Edu falou, deixa que eu conserto pra vocês. Chegou dando carrinho, méritos totais do Edu. E aí eu tiro do Gasolina e tiro do Bruno Rodrigues. Olha a imprensa como é, tá vendo? Só porque eu tô aqui. Tá vendo? Isso é verdade. Se o Bruno Rodrigues estivesse aqui, eu falava, maravilhoso, assistência pro Edu. Espetacular. O Edu fez a obrigação de empurrar a bola pro gol, né? O mérito foi todo seu. A bola foi dar uma esticada. O artilheiro tem que fazer isso, pô. O Adroaldo tá dizendo... Daqui a pouco a gente vai mostrar um gol pra você ouvir. Agora, não sei se vai ser... Qual vai ser? É uma surpresa. O Vini tá colocando lá. Agora, qual que foi o gol mais importante e o mais bonito que você fez nessa Série B? Eu acho que o gol mais importante foi o gol contra o Vasco. Pelo momento do jogo, né? Pelo que o gol ali significava pra gente, que praticamente selava, né, o nosso acesso. O gol mais bonito, eu gosto muito de 2 gols. Eu gosto muito do gol contra o Vila, no estadual, que é bastante característica minha, que eu divido com o zagueiro dentro da área, consigo ficar com a bola e bato forte, né, no alto. E o contra o CRB também, de voleio, no escanteio que o Neto Moura cobrou e eu pego ela de primeira. Pra mim foram os 2 gols mais bonitos que eu fiz aqui. Ô Edu, a gente sabe que a torcida ela é insaciável, né? Então o Cruzeiro subiu, a torcida tá feliz. Agora ela quer o título pra ficar feliz. Ano que vem o Cruzeiro tá na Série A. Como é que é a sua percepção de Série A? Quando você assiste o Corinthians jogando contra o São Paulo, você faz esse tipo de análise? Peraí, não, esse time do Cruzeiro encara esse time do São Paulo, esse time do Cruzeiro encara esse time do Corinthians. Qual é a percepção, a sua percepção nesse momento, olhando já para a Série A do ano que vem? Imagino que você assista também os jogos da Série A. Como é que você está vendo esse paralelo aí, Série A e Série B? Dá para encarar a Série A com o time do Cruzeiro? Cara, eu vou ser sincero, cara, eu respondi essa pergunta hoje também. Acredito muito, cara, que a gente consiga fazer um bom campeonato com o grupo que a gente tem hoje. Porque é um grupo muito forte de trabalho, um grupo que vai correr muito o jogo e que sem sombra de dúvidas, se derem uma oportunidade pra gente, a gente vai
vai matar o jogo e vai ser vitorioso. Então, a gente sabe como é que é o futebol, né? A gente sabe que há muita rotatividade, as coisas mudam muito, muito rápido. Muita gente vai sair, muita gente vai chegar, mas eu tenho certeza que a essência, que é o trabalho do Paulo, não vai fugir do que foi esse ano. Então, acredito que por conta dessa essência ser tão forte no nosso grupo de trabalho, eu acredito que a gente vai fazer uma Série A muito, muito sólida, muito consistente sim. Legal. A gente chamou o torcedor para conversar com você e o torcedor. Gente. E tem muita gente mandando mensagem. Roda aí. Boa noite, é o Cleiton aqui de Ribeirão das Neves. Eu gostaria de saber do Edu, qual que é o sentimento dele de ver como que a torcida abraçou esse time, como que ele vê esse momento que o Cruzeiro está vivendo e qual que é a expectativa para o Cruzeiro no ano que vem. O que ele pensa qual a expectativa que ele tem do Cruzeiro em 2023? Obrigado. Boa noite. A torcida do Cruzeiro esse ano foi um show à parte, né, cara? Todos os jogos lotando o Mineirão, incentivando a gente. Muitos jogos que a gente tava com dificuldade ali, o torcedor realmente fez a diferença. Eu tenho até um exemplo de um jogo ali onde a gente ficou olhando um pra cara do outro ali. Foi um jogo que a gente perdeu na Copa do Brasil contra o Fluminense. Foi um jogo que eu saí dali com vergonha, cara, de verdade, cara. Porque o que a torcida fez ali no estádio, ali, quando a gente tomou o segundo gol e o terceiro gol, é digno de muito respeito, cara. E eu me senti envergonhado de não poder levar essa alegria ao torcedor. Eu queria muito ter classificado, eu queria muito ter ganhado. E foi a derrota que mais me doeu esse ano, cara, de verdade. Porque o que o torcedor fez ali na arquibancada ali, eu nunca tinha visto em lugar nenhum, eu nunca tinha vivenciado isso em lugar nenhum. Nem nos meus melhores sonhos eu imaginei que você perdendo uma classificação dentro da sua casa, o estádio lotado, a torcida poderia cantar e incentivar tanto igual eles fizeram. Então, tudo que eles fizeram esse ano refletiu, né, nesse acesso antecipado. A gente teve muitos jogos difíceis em casa, principalmente, e que eles fizeram muita diferença. Em relação ao ano que vem, a expectativa é a melhor possível. Na minha primeira entrevista eu falei que eu tinha um sonho de jogar a Série A e que o jeito mais próximo de jogar a Série A era subir no Cruzeiro, já que eu tinha contrato, né, com contrato, mas como eu falei, o mundo do futebol é muito dinâmico, muito rápido. A gente não sabe quem vai chegar, a gente não sabe quem vai sair. Espero poder continuar, espero poder mostrar o meu trabalho ano que vem também. Ô Edu, durante a temporada a gente viu o Cruzeiro jogar de algumas formas diferentes. A gente viu o Cruzeiro jogar com 2 zagueiros, viu o Cruzeiro jogar com 3 zagueiros, com os volantes mais enfiados, a linha um pouco mais próxima. Sempre nessa variação e o Pessolano com algumas ideias diferentes, né, rodando, houve jogadores com mais nos vários formatos. Como é que vocês se adaptaram a isso? Como é que essa ideia chegou dentro do grupo? Desde o primeiro ele vai entender. Agora, fisicamente, se todo o staff preparou a gente para fazer tudo que eles pedem pra gente. Chegou absorvendo tudo que eles passavam pra gente. Nós enxergamos o jogador como a máquina e não conseguimos observar tanto o lado humano. A depressão, a síndrome do pânico, como você mesmo disse. Às vezes algumas doenças, algumas deficiências, algumas carências. Então eu vou trazer a minha pergunta para o lado humano. Você falou do seu pai em quase todas as respostas. Falou do seu pai na dificuldade, falou do seu pai na alegria, nas conquistas, do prazer. Aos 13 anos, que volta com saudade, vai para o sul, muito novo, ganha R$600. Um pai, deve ter vindo de família simples, que coloca um sonho ali e hoje vê um estádio com 60 mil pessoas. Eu trabalho nos jogos da transmissão aqui da Rede 98, tanto para Atlético Cruzeiro, e quando o seu nome aparece no telão, talvez seja um dos mais, se não o mais, que a torcida grita. Não ia falar nada, a gente só conseguia chorar. Pra mim ele foi... E meu pai sempre foi fascinado em futebol. Meu pai é peladeiro, né? Todas as fichas que ele tinha de verdade. Meu pai teve um gasto absurdo comigo quando eu era novo. Era muito difícil de se treinar, né? E eu comecei a ser remunerado no futebol muito tarde. Pro mundo que a gente vive, muito tarde, né? Porque hoje tu vê garoto aí de 13, 14 anos já tendo 60 mil pessoas. 100% olhar pra mim e eu tiver errado, eu vou baixar a cabeça. Então o respeito que a gente tem um pelo outro é muito grande. E só a gratidão mesmo a ele por tudo que ele fez por mim. E ter proporcionado ele, cara. Alguns jogos aqui esse ano
dele poder ter escutar, eu pude proporcionar isso a ele esse ano. Então a gente vê que tudo que ele fez, tudo terreno, e comecei a construir minha casa. Boa. Como é que é o nome do seu pai? Como é que é o nome Eduardo. do pai? Eduardo. Eduardo. Ah, você falou que ele Muito é, bem, isso é que você do tá Júnior. falando é importante pros garotos que estão te ouvindo, né, cara? Você construir um patrimônio, Claro. né? E não sair pirando a cabeça. Ah, agora eu vou comprar um carro de 5 milhões e... Ô Edu, e com esse tanto de bicho que você ganhou, eu imagino que você tenha ganhado bicho pra caramba esse ano, o seu Eduardo ganhou um presentinho legal? Ah, seu Eduardo tá bem, seu Eduardo adora Pix. É? Eduardo joga de quê, o seu pai? De teimoso? Centroavante. Olha Faz gol. Guarda, Coroa guarda. Coroa faz gol. É. Manda os pics pra ele, cara. Manda os pix que ele tem, merece. com o maior prazer. Não perca essa oportunidade jamais. Nunca. Olha aqui, separamos seu gol contra o Vasco, narração do Guilherme Melo. Olha que espetáculo isso. Ouve aí. Atenção, vai sair o gol. Bruno Rodrigues tocou. Edu vai marcar. A bola passa. Gol, 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 uma jogada incrível do Gasosa. Incrível. O Gasolina fez um passe, mas de Alex. E aí, olha, vou te falar o seguinte. O Bruno Rodrigues, de cara, de frente pro goleiro, ele poderia até bater. Mas como ele viu o Edu chegando livre aqui na esquerda, ele tocou pro Edu. Talvez foi mais difícil o Edu marcar esse gol do que o Bruno Rodrigues. Mas fez! Edu fazendo o segundo. Aí, tá vendo? Esse é o nosso Guilherme Melo, nosso doidão. Teve que abandonar a transmissão. Mas quando ele narra, é um verdadeiro espetáculo para a torcida. Nós temos 3 minutos de programa. E aí eu queria pedir para você para mandar sua mensagem especial para o torcedor do Cruzeiro. Imagina que você está ali no centro do campo fazendo aquela comemoração que ficou tão legal. Mas se você pudesse falar no ouvido de cada torcedor, o que você diria agora? Agradecer, né, por tudo que eles fizeram por mim, por todos nós esse ano. Por me incentivar, né, desde o primeiro dia que eu pisei aqui. Eu recebi muitas mensagens quando eu fui anunciado e a maioria das mensagens eram positivas. Então, queria agradecer, né, a todos eles por essas mensagens, por todo incentivo. Agradecer por sempre gritar meu nome nos estádios, sempre comemorarem meu gol com muito entusiasmo. Dizer a eles que para cuidar bem do clube deles, da forma como eles fizeram esse ano, porque é um clube gigantesco, cara. É um clube que não merece viver o que viveu esses últimos anos, de coração. E que eu não sei até quando Deus vai me dar a oportunidade de estar aqui. E enquanto eu estiver aqui, eu vou dar o meu melhor, vou desfrutar de cada segundo que eu puder vestir essa camisa e que eu puder estar aqui. E que, sem sombra de dúvidas, eles ganham mais um torcedor, independente de onde eu estiver. Vou ter parado de jogar futebol, vou estar em casa lá tomando minha cervejinha, vendo meu jogo. Sem sombra de dúvidas, quando tiver jogo do Cruzeiro, eu vou estar sempre na torcida, porque realmente foi um ano muito, muito fantástico para mim como jogador, como ser humano. Eu vivi coisas aqui que eu talvez não imaginava que eu pudesse viver. Então fica aqui meu sentimento de gratidão a todos eles e que eles cuidem bem do clube deles, porque o clube Cruzeiro é gigantesco. Maravilha, Edu, muito obrigado pela sua participação. Belíssima resenha. Muito obrigado por ter vindo. Notícias importantes, fontes e opiniões, entrevistas, análises e considerações, informação no fim do dia. E se o assunto tá em alta, ele tá no FDP, Filhos da Pauta. FDP, Filhos da Pauta.